Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz. Hoje, dia 10 de março de 2021, estamos começando mais um Devocional da Manhã e essa semana, a gente está falando sobre evidências bíblicas de que de uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Eu estava pensando, algumas pessoas pensam ah, que evidência bíblica é ter dom, sei lá, dom de língua estranha, dom de profecia. E outros dizem, evidência é que a pessoa tem uma vida abençoada, por isso que tem comunhão com o Espírito Santo. E na verdade, assim, bênção, dons é outra coisa. Não que o Espírito Santo não conceda dons e concede, até assim uma ideia de talvez um dia a gente falar sobre dons, né? Mas evidência, de acordo com a Bíblia, de que a pessoa está realmente em comunhão com o Espírito Santo e o que a gente deve buscar, a gente deve buscar manifestar essas evidências para realmente ter uma vida segura de que a gente está no caminho certo, que a gente está caminhando de acordo com a salvação que Cristo nos dá. Quero fazer a leitura de referência, né? Bom dia a todos e a todas que estão participando aqui conosco. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se contra essas coisas não existe impedimento, contra essas coisas não existe condenação, mas quem produz essas coisas, não tem, deve continuar produzindo. Ontem eu falei sobre duas características desse fruto. É um fruto só, então assim que nem como as crianças, como se ensina para as crianças, né? Fruto do Espírito é que nem uma bergamota, que tem uma bergamota com 9 gomos, né? É um fruto só, que é amor, alegria, ou seja, fruto quer dizer resultado, fruto quer dizer evidência, fruto quer dizer realmente aquilo que demonstra, né, a consequência de tu estar em comunhão com o Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quanto a essas coisas, não existe condenação. Hoje eu quero falar, já falei um pouco ontem, explicando duas dessas palavrinhas, e hoje eu quero explicar mais duas. Eu quero explicar a palavra paz e a palavra longanimidade. A palavra paz. No grego é Irene, mas eu acho que gosto mais no hebraico. Né? A Bíblia não foi escrita em português, né? E nem se falava. Os apóstolos, os discípulos e os profetas que escreveram as escrituras não falavam português. Né? Paz é shalom. Né? Shalom é muito mais do que simplesmente a pessoa ter tranquilidade, mas shalom, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, esse shalom, que excede a todo entendimento, ele realmente inabalável em relação às coisas que acontecem. A paz de Cristo, isso quer dizer, excede a todo entendimento, né? Tu nem entende de onde vem essa paz, como é que ela funciona. Luísa, tudo bom? Paz. Também está aí a Noedi, também tem mais gente. Eu vejo o número de pessoas, mas não consigo ver todas. Mas que Deus abençoe a sua vida. Paz. Primeiro, as três dimensões dessa paz, né? Primeiro, tu tá em paz com Deus. É o primeiro passo. Por que tu tá em paz com Deus?
porque não existe nenhuma briga tua com Deus. Tu realmente, a tua confiança com Deus, tu não está em pecado, tu não está em iniquidade que te afaste de Deus, tu não tem nada que te culpe. Né? Então, esse é o primeiro aspecto da paz, tua paz com Deus. Paz contigo, ou seja, tu sabe que tu está no caminho certo, tu sabe que tu está bem, e o resultado dessa paz com Deus e dessa paz contigo mesmo gera uma paz para com o outro. Então, tu não tem por que tu se irritar, tu se sentir ansioso, não tem por que se sentir angustiado e nem irritado para com o outro, porque tu tem paz também com o outro. Mesmo que o outro te ataque, a paz está no coração. Mesmo que tu estejas com um ambiente adverso, pandemia, bandeira preta, quarentena, problema econômico por causa da pandemia, da bandeira preta, né? Ninguém consegue trabalhar direito e tal, e vários problemas. O mundo todo está um sufocamento. Mas se tu tem esse fruto da paz, essa manifestação do fruto da paz no teu coração, isso faz com que, apesar de todas as dificuldades, problemas na família, apesar de tudo isso, tu sente uma segurança em Deus que te mantém pacífico. Ontem a pastora Keila estava falando no nosso grupo distrital, estava compartilhando uma palavra no grupo distrital e falou assim, de aquietar o coração. Pois quem tem paz, o coração está aquietado, não depende de problema, de assuntos externos, não depende de outras coisas, porque o coração está em paz. Isso é a paz que excede a todo entendimento. E longanimidade é uma palavra que as pessoas às vezes não entendem muito bem, mas eu vou tentar trazer. Longanimidade é como se fosse uma espécie de paciência, né? No sentido de tu suportar tanto a adversidade, quanto tu suportar, entender que todas as coisas estão no controle de Deus, e tu está vivendo um processo, as coisas nem sempre são instantâneas. A bênção não é agora, não é só a bênção que não é agora, né? Mas a gente sabe que está num processo, isso é longanimidade. E mais do que isso, longanimidade para com o outro. Tu saber que assim como tu está em processo, Deus está forjando a tua vida, Deus está transformando a tua vida, tu também, o outro também está em processo. O outro também está num processo gradativo. E então, longanimidade é tu ser capaz também de suportar que o outro esteja avançando. Ele não está exatamente onde tu queria estar, onde tu queria que ele estivesse. Ele não, porque ele faz parte de um processo, mas tu suporta, tu acolhe. Quem é educador, e agora sim, eu estou de novo como educador, porque estou dando aula de música na oficina da música. E se tu está trabalhando, ensinando alguma coisa para alguém, tu sabe que aquela pessoa ainda não chegou. Tu tem certeza que tu consegue. Por exemplo, eu como músico consigo fazer acordes, consigo fazer ritmos, consigo tocar músicas que os meus alunos não conseguem. Eu não posso exigir deles que eles toquem as mesmas músicas que eu toco. Eu não posso exigir deles que eles executem os acordes que eu executo. Mas eu tenho que confiar que eles estão num processo de aprendizagem e gradativamente eles vão aprender um acorde novo daqui a pouco, vão aprender um ritmo novo daqui a pouco, e assim eles vão ser capazes de desenvolver essa habilidade, e um dia eles vão estar tocando que nem eu ou melhor do que eu. Ou seja, eu preciso ter longanimidade para acolher o processo dos alunos. Da mesma maneira, quem tem longanimidade do Espírito Santo consegue entender que aquele teu familiar, que aquela pessoa que está perto de ti, ela não alcançou o nível de maturidade espiritual que tu já alcançou, mas ele está no processo, ela está no processo.
Então tu continua orando por ele, tu continua aconselhando, tu continua ministrando Deus na vida da pessoa, tu continua apoiando até que, sabendo que Deus está tendo, tá trabalhando nele, nela, até que consiga entender essa situação. Quando? No tempo de Deus. Quando que a bênção vai vir? No tempo de Deus. Quando que essa pessoa vai mudar? No tempo de Deus. Quando que a igreja vai ser aquilo que tu queria que ela fosse? No tempo de Deus. Mas tu continua firme, continua confiante, porque tu tem essa paciência, essa longanimidade. A mesma longanimidade que Deus tem para contigo. Que quantas vezes a gente erra, mas Deus não desiste de nós, apesar de a gente continuar errando tantas vezes, pecando tantas vezes, Deus não desiste de nós. Da mesma maneira, a gente não desiste do outro, a gente não desiste das situações, a gente não desiste da bênção, porque sabe que Deus é fiel, que esse processo continua. Isso é a longanimidade. E também tão ligado com a paz, né? Que apesar de tanta sufocação de problemas, eu me sinto bem, eu não dependo de uma droga, ou, né, como, sei lá, álcool, maconha, qualquer droga, para mim ter a sensação de paz, porque o próprio Espírito Santo gera a sensação de paz. Eu não tenho que exigir da situação, eu não tenho que exigir que pular por cima do processo, que na verdade assim, quem se precipita peca, né? Então eu não devo pular o processo que Deus está passando, eu devo enfrentar esse processo, eu não devo exigir que a pessoa pule o processo que Deus de transformação, mas não, eu tenho que saber ter paciência para suportar todo esse processo. Essa é a longanimidade que Deus nos dá quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo. De que maneira eu posso aumentar minha comunhão com o Espírito Santo para que eu venha desenvolver esse fruto que se manifesta como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como eu faço isso? Tendo mais tempo de oração verdadeira com Deus, oração individual, oração na comunidade, como nos grupos de oração, nos cultos de oração, ter a leitura da palavra, ouvir sim as pregações, tanto online quanto ir nos cultos presenciais quando tem, eu vi a pregação, mas também tem o meu momento de manutenção, de estudo da palavra, de meditação da palavra em casa. Essa é a maneira de eu aprofundar minha comunhão com Deus, para que eu venha produzir esse fruto do Espírito, também como hoje, né, para que eu venha produzir o fruto de paz e longanimidade na minha vida. É um processo. É preciso ter longanimidade para a gente aprofundar nossa comunhão com Deus e ter o nosso coração em paz para aquietar o que Deus está fazendo em nossas vidas. O fruto do Espírito é a evidência, o resultado, a consequência, o sinal de que eu tenho comunhão com o Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andemos quer dizer, se a gente de fato a gente anda, se a gente está em comunhão com Deus, então manifestemos, nos comportemos, andar quer dizer se comportar, nos comportemos de acordo com o que o Espírito quer que a gente se comporte. Nos comportemos com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que Deus espera de nós. Amanhã a gente vai continuar decifrando os significados desses gominhos desse fruto do Espírito. Mas eu quero orar por ti, para que essa quarta-feira seja muito abençoada. Por falar em quarta-feira, hoje é dia de culto de oração. Vai ser hoje pontualmente, né, às 19 horas. Participe conosco desse culto de oração às 19 horas. Também para aqueles que estão fazendo
a oficina de louvor. Hoje tem oficina de louvor no horário fora, geralmente é na terça-feira, hoje tem oficina na quarta. Mas hoje temos hoje temos oração, que é momento de a gente aprofundar nossa comunhão com Deus no culto de oração às 19 horas. Participe, principalmente tu que é de Constantina, principalmente tu que é de Canhada Funda, principalmente tu que é de São José, participe. A gente recebe participação do Brasil inteiro. Aliás, não só do Brasil, às vezes até de fora do Brasil, mas do Brasil inteiro. Mas esse espaço é para ti ter um momento de comunhão, de oração, de culto de oração, de comunhão com o Espírito Santo e produzir esses frutos que nós estamos preconizando. E hoje no culto de oração, eu quero compartilhar uma visão, uma iluminação na palavra que Deus me deu essa semana, e eu quero compartilhar com vocês algo fantástico assim, que eu tenho, para mim foi impactante o que Deus falou comigo através da palavra, e eu quero compartilhar com vocês nesse culto de oração hoje à noite, e também vamos estar orando uns pelos outros. Paz, longanimidade. Quero orar por ti nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, Senhor, pela paz que tu derrama sobre nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a desenvolver a longanimidade, essa paciência de entender e viver de acordo com o teu processo. Nos ensina, Senhor, e que a comunhão contigo nós possamos ter a paz que excede a todo entendimento, guardando o coração. Que nós possamos ter, Senhor, essa longanimidade em relação às situações da nossa vida, longanimidade em relação às pessoas que estão à nossa volta, longanimidade assim como tu és longânimo para conosco, Senhor. Que sejamos também longânimos com as situações e longânimo com as pessoas. Meu Senhor e meu Deus, eu coloco diante de ti cada uma, Senhor, dessas conexões que aqui estão representando famílias, também ambiente de trabalho, pessoas, filhos e filhas. Pai, invoco sobre elas, Senhor, a tua bênção que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que salva, que prospera, que traz alegria, que traz a paz que excede a todo entendimento, que traz, Senhor, bênção sem medidas sobre a vida dessas pessoas. E te agradeço, Senhor, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira muito abençoada e que cada uma possa, Senhor, sentir a tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom, queridos, queridas, hoje estava cheio aqui na minha sala, né, com tantas pessoas participando do devocional. Uma boa quarta-feira. Nos encontramos logo mais às 19 horas no culto de oração. Já pode ir mandando pelo WhatsApp os pedidos de oração para hoje à noite. Tem alguns que já foram mandados por telefone durante a semana e que já estão anotados. Esses também estão contando, mas se tiver um pedido a mais, também pode ir pedindo, né, que a gente vai estar orando hoje às 19 horas. Deus abençoe, uma boa quarta-feira para todos e todas, em nome de Jesus.